Tá. Vocês estão vendo a gente também? Sim. Tá. Olá, Oi, pessoal. pessoal. Nós somos do Estúdio Boitatá, eu sou a Dani, Eu sou ele o é o Rodrigo. Rodrigo. Nós somos um casal e a gente vive numa área rural. Aqui de Campo Largo, região metropolitana de Curitiba. Isso. A gente vai começar contando um pouquinho como que aconteceu o Estúdio Boitatá na nossa vida e em seguida a gente vai entrar nas peças, no design, no nosso processo criativo propriamente dito, tá? Se vocês tiverem paciência de escutar um pouquinho a nossa história, porque ela tem a ver com o contexto do que a gente faz, tá bom? Bom, eu sou jornalista, o Rodrigo é fotógrafo, e eu sempre trabalhei com comunicação corporativa em grandes organizações, área executiva de comunicação corporativa, e eu sempre tive o sonho, assim, de quando eu chegasse aos anos, eu fosse fazer alguma coisa nova, alguma coisa diferente. Eu fui mãe muito cedo, tive que começar a trabalhar muito cedo, muito tempo, e aí eu tinha esse sonho, mas eu nem imaginava, nunca tinha feito nada manual, eu gostava muito de arte, em exposição, mas não fazia nada manual. E aí um dia eu tirei férias, eu estava com 39 anos, acho. Eu tirei férias com o Rodrigo e a gente foi para o Uruguai. Em Montevidéu a gente entrou no Museu Torres Garcia e lá a gente se deparou com uma exposição que era da Eva Dias Torres. E ela estava apresentando várias peças feitas em haku, que é uma técnica japonesa, não sei se vocês conhecem, mas é uma técnica de queima super bonita, assim. E aí eu fiquei encantada com aquilo, fiquei assistindo o vídeo dela e tal, e falei para o Rodrigo, eu quero fazer isso, mas eu não tinha a mínima ideia se eu ia saber fazer, se eu ia gostar, se eu ia vender, se eu tinha qualquer habilidade para isso. E voltando para o Brasil, acho que tem uma tela da Eva aqui. Voltando para o Brasil, eu fui procurar cursos de cerâmica e o curso que eu queria mesmo, que era no Museu Alfredo Anderson, ele acontecia no período da tarde, e aí eu não podia fazer porque eu trabalhava. Era um curso que tratava mais de arte e não tinha um horário assim que eu pudesse fazer. Então eu me programei para dali a um tempo pedir demissão e começar a estudar cerâmica. Que, obviamente, meus pais acharam uma loucura, todo mundo achou uma coisa louca, porque eu nem sabia se ia gostar disso. Mas eu fui preparando minha demissão e tal, preparando alguém para ficar no meu lugar e tudo mais, até que dia de eu pedir demissão. Essa aqui é a exposição que a gente viu lá no Uruguai. E aí, eu pedi demissão e fui estudar. A grande coisa legal, tem uma vespa aqui, sabe, gente? Morar no campo é isso. Aí a grande questão é que, quando eu pedi demissão, eu fui contratada para fazer um trabalho de freelancer para a empresa onde eu trabalhava, que era o Grupo Boticário, e eu fiquei trabalhando para eles durante um ano, enquanto eu estudava cerâmica. E aí eu consegui, assim, conciliar as duas coisas. Daí, em 2014, aí eu comecei a fazer o curso, comecei a fazer as peças, só que eu fazia as peças e eu vendia as peças logo depois que eu fazia. Aí eu comecei a perceber que eu tinha algum talento para aquilo. E aí, em 2014, de 2011 para 2012, eu pedi demissão. Em 2014, eu abri o Estúdio Boitatá. Eu abri o Estúdio Boitatá sozinha, no começo. E aí foi um período bem de transição, assim, de como que eu ia conseguir me sustentar com aquilo, se eu ia conseguir, se eu ia gostar. Estudar bastante, comecei a estudar design, comecei a estudar outras técnicas de cerâmica, torno, aprender outros tipos de queima e tal. E aí fui encontrando assim pessoas que gostavam gostavam da minha peça e tudo mais. Página no Instagram, quando a gente abriu o site, a gente se preocupou muito com essa questão estética, de mostrar as peças de uma maneira bonita, de uma maneira limpa, que as pessoas compreendessem o sentido daquilo que a gente estava fazendo. Essa foi minha primeira peça. No começo eu fiquei com um pouco de vergonha dela, depois hoje eu acho ela bonita já.
Eu lembro que a minha orientadora falava assim: "Nossa, mas você demora muito para fazer suas peças", porque eu ficava lixando, eu queria que ficasse perfeito, e aí já na primeira peça entortou tudo, porque era para ficar tudo retinho e tal. E aí, a partir disso, eu fui compreendendo que a imperfeição na cerâmica, ela tem seus quereres, a cerâmica tem o seu tempo, ela tem seu querer, ela não é uma ciência exata, assim. Então eu fui aprendendo a não a fazer de uma maneira relaxada, mas de entender qual é o processo, assim. E isso foi bem importante, assim, na construção de tudo que a gente fez até hoje. Aí, a partir de mais um pouco depois da pandemia, mas antes disso, o Rodrigo já começou a se interessar. O Rodrigo é super bom em trabalhos manuais, diferentemente de mim no começo, e ele já fazia muitas coisas. Ele fez deck, construiu deck, ele trabalha com madeira, trabalha com muitas coisas. E é um curioso, assim, ele é muito curioso para aprender a fazer coisas. E aí ele foi lendo e foi aprendendo e entrou junto comigo no ateliê. Conta a tua parte agora. Eu comecei, para dizer a verdade, como professor de educação física. Então, assim, um pouco do estúdio Boitatá está muito ligado a essas transições que a gente teve durante a vida, né? De ir mudando e se adaptando e buscando sempre alguma coisa mais do que a gente já estava fazendo. É, enquanto eu dava aula de natação para crianças, conheci algumas pessoas, algumas mães, e me contrataram para começar a trabalhar com fotografia de arquitetura. E nesse caminho eu fui direcionando para a arte. Também quando a Dani começou o Alfredo Anderson, que é uma referência aqui no Paraná de cerâmica, também é de pintura e desenho. E aí eu fui atrás desse lado artístico da fotografia, né, de compreender o que diferencia uma coisa da outra, né? Então a gente percebe que com a nossa trajetória, mesmo com o empírico, né, o autodidata sempre estando presente na nossa vida, a gente teve que buscar algumas referências um pouco mais acadêmicas, não como uma universidade, mas um curso de referência. E dentro disso eu fui fazendo uma transição. Saí da natação, virei só fotógrafo, e isso também vai se refletir um pouco nos trabalhos do Estúdio Boitatá. A gente gosta muito de arquitetura, de uma arquitetura minimalista, né? Então a gente, mesmo eu tendo muito contato com muitos arquitetos, né, trabalhava prestando serviço para muitos deles, eu fui trazendo um pouquinho disso para dentro de casa, tanto nas revistas que a gente publicava junto, né, e os contatos que a gente tinha. E pouco a pouco eu fui me metendo na cerâmica. Fui brincando, né, experimentando, levando umas broncas, porque a Dani falou que você está se metendo no meu trabalho e tal. Então, isso também leva um pouco, assim, um desenvolvimento do ateliê, né? Da gente compreender entre nós como lidar com essa dinâmica de um casal trabalhando juntos, de visões diferentes até da cerâmica, né? Eu procuro buscar sempre um pouco mais de trabalhos que eu possa ser repetidos, trabalho com muitos moldes, né? Se a Dani tem uma ideia, por exemplo, que ela precisa fazer uma peça que seja seriada, que seja precisa de alguma coisa, eu executo esse lado, né? Então a gente conseguiu levar dentro do estúdio essas duas visões, a visão artística, tanto com as fotos e no meu trabalho um pouco menos comercial, e a Dani para um lado um pouco mais autoral, né? Tanto que a Dani já tem exposições coletivas e individuais com trabalho em que ela utiliza a cerâmica como uma das matérias para apresentar a sua arte, né? E dentro disso, aos pouquinhos, eu fui trabalhando dentro do ateliê, fui fazendo cada vez mais coisas, né? Chegou um momento da pandemia em que a arquitetura a fotografia de interiores, ela praticamente acabou, né? A gente não parei por completo, porque a gente não tinha como ir na casa das pessoas e tal, e aí eu acabei entrando muito mais no estúdio. Dentro do ateliê de cerâmica, foi um período interessante no primeiro e segundo ano da pandemia, onde a gente pôde desenvolver algumas peças autorais e também aumentou algumas demandas, porque teve uma movimentação muito forte de pessoas entusiastas ou de amigos, né, que compravam as peças, né, meio solidarizando com os artistas, né, e aí a gente acabou trabalhando dessa forma e eu pude me dedicar cada vez mais ao ateliê. Hoje em dia, grande parte das obras, das peças que a gente trabalha aqui, eu acabo fazendo não na criação necessariamente, mas nessa história de mão de obra, de trabalhar e executar alguns projetos. Aí o que a gente vê, assim, muito que influenciou
até o nosso design, assim, como é que a gente desenvolveu os processos, foi primeiramente assim, a gente ter esse desejo de mudança, daí a gente se mudar para uma área rural. Quando a gente se mudou para essa área rural, é uma área grande, que tem um remanescente de Mata Atlântica e tudo, a gente se mudou para cá e a gente percebeu coisas que a gente não percebia antes, né? Então, viver de uma maneira mais alinhada com o nosso propósito, mais alinhado com as estações da natureza. A gente tem muita influência assim de como está o clima, de como dá a florada. A gente tem horta que a gente passa as estações. Como passa as estações, como a gente planta a comida. A gente está começando a cultivar shiitake, então a gente tem uma relação muito próxima com a natureza, assim. E isso fez a gente pensar em várias coisas, vários ciclos que a gente gostaria. Então a gente começou a calcular nossa pegada de carbono para reflorestar a área que a gente estava, que tinha uma área que era degradada. Então a gente foi fazendo esse movimento aos poucos. Então isso foi o início de tudo, assim. Foi assim que a gente começou a pensar, como é que a gente quer viver, que estilo de vida que a gente quer ter, o que a gente quer deixar para o mundo, essas coisas assim. Coincidiu também com a história da nossa viagem para o Uruguai, né? A Dani, como ela falou, ela trabalhava no corporativo, então a gente saía de casa todo dia de manhã às 8 da manhã e voltava às 6, 7 da noite. Então também essa questão da gente tentar aproveitar um pouco mais nosso espaço, diminuir o ritmo de vida, né? Então a gente durante esses 10 anos que a gente está trabalhando com o estúdio, foi feita uma transformação radical do nosso estilo de vida. E isso a gente conseguiu colocar nas nossas peças, no nosso trabalho, né? A gente, tanto dessa questão da Dani falou de maior aproveitamento do material que a gente trabalha, menos desperdício, né? Por exemplo, sobra a argila de um processo, sobrou um pouquinho de cada uma, a gente mistura e faz uma argila única, especial, fazemos uma série, um trabalho apenas com aquela argila que é uma limitada, que a gente não vai poder repetir. O esmalte é a mesma coisa. Então a gente foi colocando tanto no nosso dia a dia, essa ideia de diminuir o ritmo, de aproveitar melhor os recursos, quanto também no nosso ateliê e no nosso trabalho. E aí a gente começa a perceber que tudo faz sentido, assim, né? A gente volta a ser natureza, a gente volta a não ser, assim, a gente e o meio ambiente. Não, a gente é tudo. Então, esse entendimento, assim, do processo ele passa para as nossas peças, assim, e muita gente entende isso, assim. A gente recebe algumas mensagens de pessoas que depois que conversam com a gente faz também um trabalho um pouco educacional, assim, com as pessoas, quando alguém vem comprar com a gente ou faz uma encomenda, a gente explica todo o processo da cerâmica, como que as peças não vão sair exatamente iguais, aonde que está a beleza nisso, por que a beleza faz diferença na vida das pessoas, como que o design transforma os ambientes, a gente meio que traz a pessoa para junto da gente, para ela entendendo, inclusive o tempo das coisas. Então, se alguém liga para a gente e fala, eu quero um conjunto tal para daqui a um mês, a gente nem faz. A gente fala, olha, a gente não trabalha desse jeito, a gente trabalha por projeto, então se a pessoa pede alguma coisa para a gente faz uma proposta para essa pessoa, a gente faz uma cocriação, a gente nunca... primeiro, a gente nunca copia de ninguém. Se a pessoa manda para a gente, eu quero que você faça um vaso assim. Daí a gente fala, não, então fale com o autor deste vaso. Porque existe tanto direito autoral quanto ética no trabalho. Então a gente nunca pega nada que seja para a gente fazer algo parecido e tal. A gente pode usar como referência, usar como influência, e aí a gente faz uma pesquisa para aquele cliente específico. Uma coisa bem importante que aconteceu na nossa trajetória, que é bem relevante falar, é que quando a gente começou, a gente não conhecia nada, nem ninguém do mercado de arte, nem de design. Nós não éramos dessa área. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada, é uma história que a gente sempre conta, né? Que quando eu estava no Museu Alfredo Anderson, a minha orientadora falou assim, olha, vai ter uma reunião de ceramistas e tal, e a gente quer criar uma exposição no Museu Oscar Niemeyer, que é um museu bem famoso aqui em Curitiba. E vai ser no Jardim do Oscar Niemeyer e tal, e quem quiser ir nessa reunião para participar da organização tal lá, pode estar convidado. Beleza, chegamos eu e o Rodrigo lá no dia da reunião, falamos, vamos nessa reunião, tal, que a gente não conhecia ninguém, falou, é uma oportunidade para a gente se integrar com as pessoas. Chegamos lá,
Toquei uma campainha, a pessoa falou, oi, quem são vocês? Daí nós ficamos com uma cara assim, tipo, Não estava nem a professora olha, lá, estava. a gente falou, olha, foi a orientadora, a Soraya, que chamou a gente para vir e tal. E aí eles falaram, tudo bem, fizeram uma cara meio, ai, que estranho. Daí entramos na reunião, só tinha os bambambãs da cerâmica, assim, tipo Lígia Borba, Marília Dias, pessoas muito famosas já na cerâmica, e nós dois, os novatos, que não sabiam nada. Daí foi muito legal, a gente participou da reunião, a gente deu um monte de ideia, porque a gente é meio metido, criativo, a gente deu um monte de ideia e tal, e eles acabaram gostando um monte da gente, e a gente acabou sendo integrado ao grupo gestor desse coletivo Cerâmica Contemporânea Curitiba. Esse grupo reuniu mais ou menos uns 80 ceramistas para fazer diversas exposições no Museu Alfredo Anderson. Foi uma experiência... No Museu Oscar Niemeyer. No Museu Oscar Niemeyer, desculpa. E foi uma experiência super, super válida, porque a gente realmente entrou no clube da cerâmica, digamos assim. A gente conheceu as pessoas e a gente aprendeu muito, porque como a gente estava em todas as reuniões de curadoria, de análise dos processos e tudo, a gente aprendeu muito sobre a arte e sobre design, sobre montagem de exposição e tal, e foi, né, super rico assim, para a gente. Foi um momento também transformador da cerâmica. Por incrível que pareça, até coincidiu com uma época em que a cerâmica voltou a ser relevante no cenário nacional. A gente sempre fala que conversa com algumas pessoas que vão para a Europa e tal, e eles contam que lá a cerâmica sempre tem o seu valor. Aqui não, aqui por muito tempo foi colocada como um utilitário apenas, uma arte menor. E nesse período, se vocês lembrarem, assim, recentemente começou todo mundo querendo fazer cerâmica, então foi um boom muito forte dessa arte de volta, e a gente participou desse movimento no momento certo. Desde o começo. Inclusive, vários ceramistas que não se conheciam se conheceram nesse momento. Então, são coisas que a gente começa a colocar na nossa trajetória, que são as coisas que vão formando a nossa história, né? Que é a gente estar em contato com a natureza, a gente trazer, né? No caso, a Dani, no caso da cerâmica contemporânea ali, ela era jornalista, ela ajudava também na produção do material, né? Então, a gente trazendo isso sempre para o nosso trabalho dentro do estúdio. De pouco em pouco, a gente foi acrescentando essas coisinhas, essas referências, essas pessoas que foram generosas e nos aceitaram e nos ensinaram bastante também nesse processo. Então, pouco a pouco, a gente foi criando a identidade do Estúdio Boitatá. E aí, no começo do estúdio, a gente ainda tinha muitas dúvidas, assim, sobre como atender as pessoas, né? Acho que todo mundo que começa um novo negócio, assim, ainda mais porque não era ainda uma coisa tão conhecida para a gente começou a atender muitas coisas, muitas demandas diferentes, e aí a gente falou, tá, mas a gente tem que... Daí a gente começou a ficar bem louco, fazendo um monte de coisa, e a gente falou, não, a gente tem que escolher o caminho, escolher o nosso nicho, escolher quem são as pessoas, para quem que a gente quer vender as coisas, ou para quem que a gente quer mostrar, qual que é o nosso universo, assim. E a gente foi aprendendo isso com a experiência mesmo do que a gente gosta de fazer, o que a gente não gosta de fazer, o que a gente precisa fazer, porque a gente também precisa viver do ateliê, a gente vive do ateliê, então não é só o que a gente gosta, mas é a gente fazer, às vezes, o que não é muito a nossa praia, mas com a nossa cara. Então, a gente foi traçando esse caminho, assim, para a gente ser feliz fazendo o que a gente faz e ter sentido, assim, não fazer só por fazer. Foi mesmo um trabalho até de branding, né? A gente desenvolver o conceito do que a gente quer com a nossa marca, né? Então, vocês estão numa área do design industrial, mas vocês não vão escapar disso, porque vocês vão provavelmente produzir produtos vinculados a uma empresa, né? Nem que seja de vocês mesmos. Então, ter essa linguagem, ter esse direcionamento do que você quer desenvolver é muito importante para ganhar tempo, né, para evitar um desperdício de trabalho, que às vezes algumas vezes a gente teve até essa conversa, assim, né, de eu como trabalho muito de forma muito mais manual e empírica, vou lá e começo a desenvolver alguma peça, e a Dani, mas isso não tem nada a ver com o estúdio, mas tem a ver com o meu processo de trabalho. Então, o que acontece? Eu, dentro disso, tiro dessas coisas para chegar aonde a gente chegou na nossa linguagem, né? E dentro disso houve o desenvolvimento de marca. Né? Essas aqui, a gente contratou uma agência de uma amiga minha, chama Yupi Design. Eles fazem branding e
e marcas, né, e reposicionamento de marca e tudo mais, e elas apresentaram as ideias para a gente, essas foram as ideias, a nossa marca é essa daqui, que a gente escolheu, com esse olhinho aqui, não sei se vocês sabem, mas a boitatá é uma cobra, né, uma lenda brasileira de uma cobra que solta fogo pelos olhos, e defende em defesa da natureza, e aí a gente conectou todos esses símbolos com o que a gente trabalha, porque o fogo, a cerâmica é considerada uma arte do fogo, então tem a ver com a cobra soltando fogo pelos olhos. A gente mora numa área de mata, então a gente cuida, a gente protege, a gente conserva a mata. A gente queria um nome bem brasileiro, que falasse um pouco da ancestralidade, do fazer manual e tudo mais que a cerâmica traz. Então, foi um nome que super casou assim, com tudo que a gente quer, a gente tem muito orgulho dele assim, até hoje. Muita gente veio falar para a gente, que nome legal. Então, a gente criou a identidade visual baseada nesses conceitos. Então, o nosso íconezinho é sempre o olhinho da cobra, que é o oi do boitatá, e aqui elas criaram uma versãozinha de fogo, água, ar e terra, que são os elementos que a gente usa para fazer cerâmica, e aqui umas aplicações da marca. E essas aqui eram as outras marcas que elas tinham mostrado para a gente, que não foram aprovadas, né? Mas que a gente também achou legais, a gente acha legal mostrar para as pessoas assim o que foi criado. E aí agora a gente vai contar um pouquinho do que a gente descobriu fazendo cerâmica. Isso que o Rodrigo estava falando, que ele começou falando, cada um faz seu próprio caminho. O meu caminho é totalmente diferente do dele. Então, no começo a gente teve alguns atritos assim para começar a trabalhar junto. Eu sou uma pessoa que preciso pensar no conceito, no desenho, no significado, no sentido daquilo que eu estou fazendo. Então, eu faço tudo no papel primeiro. Então, eu pesquiso, faço toda a pesquisa, tudo, depois eu vou para a argila. Daí eu vou para a argila e, às vezes, nem sempre sai exatamente aquele desenho, mas eu preciso começar pelo desenho e pelas perspectivas que eu tenho ali do material, mesmo eu desenhando muito mal. E o Rodrigo não, ele é totalmente diferente, né? Eu preciso pôr a mão na massa, né? Fico com isso na cabeça, a ideia está sempre trabalhando na cabeça. Eu sei que talvez para vocês, né, que estão no meio acadêmico, não seja tão ideal, né? Talvez os professores sempre falem para vocês materializarem por último, né? Primeiro desenha e faça alguns conceitos. Então, tem os dois lados, né? No meu lado, que é mais manual, a gente tem o Pro, que para mim eu consigo visualizar antes de fazer, eu consigo depois já colocar no concreto ali na cerâmica. É que você já vê o problema antes, né? Só que tem essa questão de que o projeto às vezes necessita desse lado anterior, desse momento anterior, que é você desenhar, você ter noção das medidas. Então, com o tempo, depois da gente encontrar o nosso canal de comunicação mesmo nesse processo, a gente conseguiu desenvolver isso de maneira conjunta. Tanto eu fazendo direto na argila, mas sempre pensando no final do trabalho, também tendo que me adaptar a isso, tendo que colocar no papel certas medidas, né, a adaptação da cerâmica, porque ela vai mudar de tamanho, ela muda de forma dependendo da queima. Então a gente acabou, com o passar do tempo, mesmo cada um seguindo um direcionamento no trabalho, a gente acabou tendo que sempre trabalhar em conjunto para poder chegar a um produto final que tanto atendesse ao cliente quanto que fosse funcional, né? E que tivesse a linguagem assim que a gente escolheu, né? Que é essa linguagem um pouco mais minimalista. Aí tem um case que a gente sempre traz, que é da Manu Bufaro. A Manu Bufaro é uma chefe de cozinha bem conhecida. Ela é paranaense, ela nasceu em Maringá, mas tem um restaurante aqui em Curitiba, né? Ela está participando ela tem programa no GNT, acho que é sobre The Taste Brasil. Ela tem ela é super premiada. E aí o que aconteceu? A gente foi numa feira uma vez com os nossos produtos, e aí passou uma menina lá chamada Gabi Mahamud. A Gabi pediu pra gente, perguntou se a gente toparia fazer uns pratos para ela, que ela ia lançar um livro e ela precisava de uns pratos de cerâmica bonitos, assim, para apresentar a gastronomia dela. Mas ela falou, olha, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Eu tenho só vou pôr o crédito de vocês no livro e tal. Daí a gente ficou pensando, né? Putz, mas vamos fazer um negócio de graça. Ela falou, mas não preciso de muitos, uns 6 pratos, 8 pratos.
Aí ficou aquela assim, a gente deu aquela respirada e falou, tá, vamos fazer, porque a gente gostou dela, tal, vamos fazer. Mais uma etapa que a gente encontra no trabalho, no início da carreira, né? É. Vocês também já devem ter ouvido e vão falar, faça aí para mim um projetinho aí, eu coloco o teu nome. Isso é muito comum, né? Dentro do mercado que a gente encontra. Então também foi uma forma da gente desenvolver o lado profissional do ateliê, né? Devagarzinho a gente compreender quais as sessões que a gente pode fazer, o que a gente pode abrir, né? Quais os riscos que a gente pode correr, né? Devagar a gente foi. Então a gente fez um trabalho por amizade, acabou se tornando, mas também para a gente ter uma experiência diferente, né? Poder entrar Porque num outro meio, né? que o nosso nicho não era restaurante. A gente nunca quis fazer trabalho para restaurante, porque geralmente são muitas peças, é peça seriada, não era, e principalmente no começo não era nosso foco. E aí, como eram poucos pratos, a gente falou, tá, beleza, vamos fazer para a Gabi. Fizemos, o livro saiu, ficou super bonito e tal. E aí um dia ela me liga e fala assim: olha, Dani, tem uma chefe amiga minha que quer fazer umas peças para o restaurante dela e tal. Daí eu falei: olha, Gabi, a gente já falei para você que a gente não faz para restaurante e tal, não é nossa praia, a gente não é muito afim de fazer e tal. Ela: não, mas é a Manu Bufara. Eu mal sabia quem era a Manu Bufara. E aí o Rodrigo já tinha fotografado a Manu para uma revista, ele já sabia quem ela era. E aí eu fui conversar com a Manu, ela falou: olha, a gente está interessado em fazer umas peças diferentes e tal. Daí eu falei: olha, Manu, a gente toparia fazer para você se fosse assim, peça para servir. Daí a gente criou um nome, a gente não queria que fosse prato, louça. Era peça para servir. A gente faz uma peça, uma obra de arte ali, e você coloca a comida nessa peça. Você topa? Ela topou. Aí o que a gente fez? A gente pegou uma caixa de inspirações, uma caixa mesmo, uma caixinha de madeira, e o tema que ela passou para a gente era a Mata Atlântica. Então a gente catou semente de árvore, folha, textura, cor de argila, tudo que tinha assim a ver com Mata Atlântica, e levamos para ela uma caixa cheia de bagulho que a gente ajuda a Mata Atlântica. Aí ela colocou mais algumas coisas, explicou mais ou menos o que ela queria, e a gente foi fazer os pratos. São esses aqui que vocês estão vendo na tela. E aí a gente foi aprendendo com ela. Ela foi super generosa com a gente, a Manu. Ela, por exemplo, esse prato aqui que é tipo, parece uma. A gente foi baseado na semente da castanheira, né? Esse aqui. Ele se chama castanheira, ele é cheio de espinhozinhos, né? Como se fosse. E é um prato muito difícil de lavar, como vocês podem imaginar, num restaurante, né? Então tem que ter um cuidado especial e tal. E a coisa legal é que, com o tempo, essas perninhas foram quebrando, naturalmente, porque batia, o cliente batia, a menina que ia lavar batia. E a Manu usou até o final, porque ela fala que a peça, a partir do momento que chega no restaurante dela, também está contando uma história. E essas, inclusive as quebras, as marcas que ficam nas peças, elas fazem parte do processo. Então, isso foi muito legal, porque é difícil achar um cliente assim, mas com a Manu foi muito legal. A gente fez 3 coleções para ela, uma coleção Mata Atlântica, uma Frutos do Mar, e mais uma que era mais neutra, assim. E foi um trabalho, foi o primeiro momento que a gente teve um desenvolvimento do início ao fim, né? Desde conceito, porque a gente fazia os pratos direcionados para o que ela iria preparar de menu, né? Geralmente o cara fala, eu quero lá 20 pratos de tal cor, de tal tamanho. Nesse caso, a gente fez um trabalho junto, né? Então a gente pôde trabalhar as coisas que coubessem também para o prato dela. Esse castanheira, dá para ver aqui na foto aqui de cima, ela tem um caldo, né? Eu não saberia dizer qual seria exatamente o caldo ali agora, mas é assim, ele precisava ter uma profundidade certa para que a comida também não se deslizasse, ficasse dançando. No desenvolvimento, como a Dani falou, de resistência, o prato tinha que ficar em pé de tal forma, né? Então a outro prato, eles são comidas mais secas, né? São pequenas, que era o menu degustação dela. Então, ele tem que ser esmaltado, não esmaltado, pode ser só esmaltado um pedaço. Então, foi o primeiro momento que a gente teve um trabalho extremamente profissional, em que a gente trabalhou desde o início, desde o conceito, até a escolha de materiais, ao desenvolvimento do produto, para chegar ao final, ao produto final, que fosse funcional. Tanto que tinha esse que está aqui com as listrinhas aqui no canto esquerdo da tela, ele acabou se tornando um pouco menos funcional, porque o primeiro que a gente fez, ele era extremamente artístico, ele parecia mesmo o ninho do tecelão, que é aquele passarinho.
A gente Ele apresentou era a super ideia, frágil. ele era frágil, e ele ainda, por ter muitos mais reentrâncias, ele não funcionaria dentro do restaurante por uma questão de higiene. Então a gente teve a primeira ideia e depois Abandonou, né? fomos minimalizando a imagem, né, o desenho. Fomos tirando o que era exagero, fomos limpando, como é o minimalismo, e até que a gente chegou à peça final, em que ela era funcional, resistente. Então, foi um desenvolvimento bem interessante para o nosso trabalho, não só como nome, porque também isso deu uma base para a gente. O pessoal falava, o prato da Manu Bufara, saímos na GNT. Então, isso também é uma coisa que acabou dando um respaldo para o ateliê, mas principalmente por essa questão de desenvolvimento de trabalho, né, de a gente poder sentir. E tivemos sorte, porque é um restaurante pequeno, apenas 12 peças de cada, né? Então também ajudou um pouco para a gente desenvolver um trabalho dentro do nosso tamanho. E o que foi legal também é porque como o restaurante dela é menu degustação, a gente descobriu que sim, a gente gosta de trabalhar para restaurante, mas esse tipo de restaurante, um restaurante que seja menor, que sirva menu degustação e tal, e daí a gente trabalhou para outros chefes que usavam esse formato de restaurante. Daí a gente falou, então tá, não é que a gente não gosta de trabalhar com restaurante, a gente gosta de trabalhar com esse tipo de restaurante. E aí a gente foi descobrindo qual era, né, o nosso meio ali, quais eram as abordagens que a gente ia fazer quando a gente falasse sobre peças para restaurantes, né? E dentro disso a gente também foi colocando um pouco do que a gente chama de resignificar as peças, né? De buscar coisas, nossas referências, né? Que é um exemplo bem clássico, que são coisas bem concretas da mata. Então a gente direcionou nosso trabalho no ateliê dessa forma, de trazer as referências que a gente tem ao nosso redor para dentro do nosso trabalho. E aí a Manu ainda apresentou para a gente algumas outras oportunidades. Então, na frente do restaurante dela tem uma parede cinza e ela queria fazer um hotel de abelhas solitárias. A gente nunca não conhecia abelhas solitárias, mas a maioria das abelhas são solitárias, não vivem em colmeia, elas vivem sozinhas. E aí a gente criou, junto com a Canelli Design, essa flor, que ali está faltando uma pétala ainda, porque estava instalando, mas é uma flor que tem na frente do restaurante, e cada buraquinho que tem ali nessas madeiras, nessas reentrâncias, é um ninho de abelha solitária. Então, ela plantou algumas plantas que atraem abelhas na frente do restaurante e fez além dessa flor para abelha solitária, ela também tem as casinhas de abelha com colmeia, mas essa daí a gente criou especialmente para ela. E esse mesmo produto a gente vendeu para outras pessoas também. Daí a gente criou para ela, não com exclusividade, e daí vendemos para outras pessoas. Mas teve a assessoria de um técnico específico, né? Que tratava de abelhas e tal, e fazia um projeto de abelhas para a prefeitura. Então, foi também um trabalho super legal, que trouxe muito conhecimento para a gente, assim, de quais são as abelhas, né? Como atrair abelhas. Foi muito legal para a gente esse projeto. Outra coisa que a Manu proporcionou para a gente foi fazer uma exposição na França. Ela foi convidada para participar de uma exposição de chefes internacionais e cada chefe tinha que chamar um artista para fazer uma obra artística que representasse a si mesmo, que representasse a sua cozinha e representasse a si mesmo. A Manu chamou a gente, a Canelli, de novo, para a gente desenvolver um autômato. Um autômato. E aí a peça de cerâmica era esse coração em chamas, e você girando ali nesse QR Code, acho que tem um videozinho. Você girando ele faz um barulho de coração, assim, na madeira, batendo, e ele vai pulsando, assim, você vai girando, ele sobe, desce e vai pulsando. E essa peça está lá na França ainda até hoje, numa exposição permanente que tem lá, em Montpellier. Essa é a técnica que a Dani comentou sobre as obras que a gente viu lá no Uruguai, né? É feita em raku, que é aquela queima no tambor em que você tira a peça incandescente, coloca numa serragem e ela adquire essa tonalidade meio prateada, meio preta, assim, onde não tem o esmalte, que é a fumaça, e o esmalte ele fica mais metalizado, ele fica craquelado, ele ganha esse efeito único, né, para cada peça. Essas ali é a nossa cara de feliz quando a gente conseguir terminar o trabalho. Aqui são algumas peças que a gente fez para restaurante. Novamente com algumas referências, né? Aqui ó, o que está o mouse ali é baseado
no Rio Iapoque, tem aqui na região da Scarpa. Então, são aquelas piscinas que se formam com a água, piscinas naturais. Piscinas naturais, né? Aqui é mais uma questão também ligada à areia e ao mar, com as bolhas e a textura, né? Aqui o prato, era o prato polvo, ele está um pouquinho para ver aqui, mas ele tem como se fosse um tentáculo de polvo, então tudo ligado a essas referências naturais dentro do trabalho que a gente estava desenvolvendo. Daí a gente, assim, na nossa trajetória, a gente começou participando de algumas feiras, né? Como acho que todo ateliê, assim, começa. E aí, para a gente, no começo, valeu muito a pena participar de feira, porque a gente foi para São Paulo, a gente começou a ficar conhecido, tanto que tem gente que chama a gente para eventos, assim, até hoje achando que a gente é de São Paulo. Então foi bem importante para consolidar o nosso nome no mercado, assim. A gente saiu na mídia, a gente vendeu para pessoas importantes, assim, e foi interessante para a gente participar. Hoje a gente dificilmente participa, assim, porque o nosso produto tem um valor agregado que às vezes não combina com o perfil da feira, assim, porque às vezes feira é para você comprar lembrancinha, né? Você vai lá comprar uma coisa menor e tal, e as nossas peças têm um valor um pouco mais alto, assim. A gente aprendeu várias coisas nas feiras, né? Uma das coisas foi a questão de apresentação do material, né? De como apresentar e explicar para os clientes a abordagem, né? Uma questão também que a gente aprendeu que não é uma questão de custo necessariamente, e sim de perfil de feira. E outra coisa que a gente aprendeu foi que a gente acaba nós não queremos participar de feira, e não tem nada a ver com não gostar das feiras. Mas a gente vai nas feiras, a gente vai como consumidor. Vai visitar sempre, mas isso foi uma coisa que a gente conseguiu aprender e colocar no nosso trabalho também, que é saber focar, né? A gente gastava tanto tempo preparando material para feira, peças exclusivas, tempo de feira, viagem, e a gente começa a perceber com esse trabalho que não precisamos querer abraçar tudo, né? Então isso também foi muito importante para direcionar o trabalho do ateliê. A gente conseguir entender o que a gente quer fazer, mas dentro disso o que a gente pode fazer. Assim como a Dani comentou sobre a questão de restaurante, nós não vamos pegar um trabalho com 150 pratos. Então a gente tem que compreender qual restaurante que a gente quer atender. A feira é muito legal, a gente conheceu muita gente boa, fizemos ótimos contatos, aprendemos bastante. Fizemos muitos amigos também, foi muito importante no início. Na mesma forma que a cerâmica contemporânea, com a exposição no MON, nos trouxe um grupo de pessoas ligadas à arte, no lado das feiras a gente conseguiu criar um grupo bem legal de pessoas que têm os mesmos perrengues, que a gente fortemente está desesperado, não vendemos nada, fala com um outro amigo, ele fala, cara, nós também não vendemos nada. Então também a gente desenvolveu... A gente tem um termômetro ali, né? Uma rede de apoio. Tem uma rede. Assim. Isso é importante dentro do trabalho, né? Para a gente poder também direcionar e conhecer outras coisas. Então, a feira foi um momento importante, mas a gente sentiu que meio que passou. E uma coisa importante disso que você falou também de conhecer as pessoas é que nasceram parcerias lá. A gente vai falar mais para frente da Trópica Botânica, que a gente conheceu em feira, e a gente tem, assim, com esse grupo novo que a gente foi formando nas feiras, a gente tem uma parceria bem legal, assim. Então, por exemplo, se chega alguém aqui no ateliê e fala, eu quero fazer 100 pratos, e a gente não vai fazer, a gente sempre indica um amigo nosso, que tem um ateliê também que faz, porque a gente não quer que a pessoa, o cliente, deixe de comprar cerâmica artesanal autoral. A gente quer que ele continue comprando. Por quê? Porque ele vai valorizar mais, ele vai valorizar, inclusive, o nosso trabalho. Então, mais para frente, talvez ele compre alguma coisa nossa. Mas enquanto ele não tem interesse numa coisa nossa, que ele tem interesse numa coisa de um amigo nosso, que também é cerâmica autoral. Que ele saiba que não precisa ir para São Paulo, Rio de Janeiro. Isso é uma coisa que antigamente, a gente ouvia muito dos ceramistas, cada um no seu ateliê, ninguém abre nada para ninguém. E a gente percebeu que isso criou um grupo muito fechado. Então, esse momento de feiras e tudo, abriu um pouco isso e criou essa comunidade que ensina muitos clientes para que as pessoas compreendam o valor da cerâmica, compreendam como funciona o trabalho cerâmico, e para a gente poder trabalhar em conjunto com outras pessoas, mesmo não sendo necessariamente parceiros dentro do próprio ateliê, né? Aqui eu vou passar rapidinho só, porque a gente também, hoje, a gente não tem uma loja física, a gente vende só pela internet, pelo nosso site.
mas a gente tem algumas lojas parceiras, tipo a loja do Mon, a loja de Inhotim, que a gente tinha, agora não tem mais, mas tinha, e outras lojas, tem a Buban, que é um marketplace bem bacana, com design autoral bem legal. A gente tem peças nessas lojas que são as peças mais comerciais, geralmente as capivarinhas, a gente faz as capivaras, o Rodrigo que criou as capivaras, e aí são peças de souvenir, né? Então as capivarinhas vão assim, a gente tem pedido de 100 peças, e aí a gente fez parceria com uma indústria, depois que a gente fez muita capivara, que eu já estava chamando o Rodrigo de homem capivara, a gente resolveu fazer, como tinha muito pedido, a gente resolveu fazer uma parceria com uma indústria que é da nossa cidade mesmo, aqui de Campo Largo, nosso vizinho, uma indústria cerâmica, e eles fizeram os moldes, a gente aprovou, eles fazem, na verdade, eles fazem igualzinho a gente faz, eles foi no molde, fazem tudo à mão, pintam e tal, não sei o quê, só que lá tem 50 pessoas fazendo, e aqui era só o Rodrigo fazendo. Foi mais um contato que a gente teve com uma questão industrial, né? De produção mesmo, né? Desde o princípio, assim, na produção da matriz, a gente chama de molde, mas para eles é forma. Então, uma adequação à forma de lidar. Né? Aprender também um outro ritmo, porque a gente fez aqui o nosso molde já produzindo. O trabalho deles de excelência como indústria um pouco mais lento, né? Um pouco até mais estressante para nós, que a gente tinha mas depois foi rápido. E daí depois que fica pronto, né? Claro, que como você sabe, o desenvolvimento do produto até chegar na hora de sair a primeira peça, ela ser aprovada, ele acaba sendo um pouco mais demorado para que eles descubram todo esse processo. Então isso foi também um passo a mais para o nosso trabalho, né? A gente conseguir tirar uma coisa que traz uma renda para nós, que é uma coisa que ajuda a gente a manter o ateliê, que é uma peça souvenir, uma peça de brincar praticamente, para a gente poder se dedicar a outros projetos autorais. Então, isso também faz parte do desenvolvimento do ateliê. E foi um desapego também, porque antes a gente sempre ficava naquela, mas se for eu que fizer, eu que colocar a mão na argila, as pessoas não vão querer, porque elas querem que seja feito à mão, autoral e tal. Desde não, mas continua sendo feito à mão, só que não pela minha mão. E, na verdade, a minha mão também não fazia, porque também era molde, a gente faz a mesma coisa que a indústria fazia e tal. E aí não teve conflito nenhum, a gente continuou vendendo igual, mais até, né, porque a questão do controle de qualidade deles é bem rigorosa, assim, não passa nada, então foi super legal. Aí, outra coisa que a gente quer contar para vocês são os projetos que a gente faz. A gente não vende só peça, a gente participa de projetos que são mais sociais, assim, mais culturais, digamos. Então, a gente participou da Casa dos Sentidos, que eu fui convidada, a gente foi convidado para criar um ambiente que era uma sala de jantar, baseado numa experiência que a gente teve com crianças autistas. Então, a gente foi lá, fez um laboratório, uma oficina com crianças autistas. Dessa oficina, a gente tirou inspiração para criar um ambiente físico, era uma casa mesmo, que tinha vários ambientes, e a gente tinha que fazer esse ambiente baseado nessa experiência. Foi muito legal, foi uma experiência incrível, né? A gente participou da primeira e da segunda. Na segunda, eu participei sozinha para fazer o ambiente de abertura, né? Fui meio curadora assim do ambiente de abertura. A gente participou de outro projeto que era o Ixé Pitanga. Dá para você falar do Ixé? O Ixé é um projeto que assim, a gente procura trabalhar com outras coisas fora só da cerâmica, né? Dentro desse trabalho eu consegui transformar a minha capivara em cerâmica em uma capivara de concreto de 1 metro de altura. Por uma escola, fui convidado por uma arquiteta, então eu fiz um trabalho um pouco diferente. E esse projeto Chepitanga é um projeto que tenta trazer as crianças de volta para brincar na rua. Hoje em dia, você chega para uma criança, ela não sabe do que brincar, se não for uma tela ou se não for no parquinho do condomínio. Então, é um projeto voltado para isso, estava sendo feito um documentário, e eles queriam um símbolo, e dentro desse símbolo a gente produziu essa capivara de concreto novamente, como doação mesmo, e ele está até hoje no Zoológico de Curitiba, ficou instalado lá como um símbolo do projeto. Então, é mais um braço do que a gente gosta de trabalhar. A gente tenta sair um pouquinho do ateliê de vez em quando com esses projetos, principalmente para a gente também ter novas experiências, novos contatos, e com isso a gente vai aprendendo, né? Agora a gente trabalha com esculturas, então, vagarosamente, a gente foi também abrindo um pouco o leque com projetos especiais para ter uma abrangência maior até do ateliê, né? E esse ano a gente fez
eu fui curadora do primeiro Salão Nacional de Arte Cerâmica de Campo Largo, que foi um salão que aconteceu aqui na cidade, o primeiro, tal, foi super legal, porque foi no meio de um shopping, assim, a gente um pouco tirou essa questão do museu e levou para um lugar totalmente comercial. Foi um super sucesso, assim, a gente fez inclusive a vitrine, a gente fez isso numa loja chamada Artrend, que é da Artesian, uma loja de móveis aqui, e foi super legal, assim, encheu de gente o tempo todo, tanto que a vitrine está montada até hoje, já acabou o salão, e foi uma experiência bem legal também, porque a gente acompanhou todo o julgamento das peças, a curadoria e tal, e a gente que fez toda a montagem, toda a ambientação também, a expografia do salão, foi bem legal. Aí aqui são exemplos de como a gente participou da Casa Cor, né? Então, do Wolf foram os pássaros de teto. Esses pássaros a gente tinha feito para uma exposição lá no MON, no Jardim do MON, eram fincados no chão e eram azuis. E depois a gente, para a exposição, a gente adaptou para colocar no teto e lixou todos, viraram todos terracota de novo, deu um trabalho desgraçado. E ficaram lá na exposição. E essas ali são umas borboletas luminária que tem formato de pinhão, que é da araucária, né? O fruto da araucária que o Rodrigo fez. A gente, como eu coloquei no começo, a gente também trabalha para ressignificar os nossos próprios trabalhos, né? A gente tinha um trabalho direcionado para uma coisa, que era ficar fincado no chão, mas dentro de um projeto diferente, a gente transformou esse material, né? É um reaproveitamento, mas também uma forma de ressignificar aquelas peças de uma outra forma, né? Daí aqui são só exemplos das exposições individuais que eu já participei. Essas aqui são de 2019, baseadas muito no cobre, na questão dos materiais mesmo, da argila, do ferro e tal. Os Sequelas foi uma que eu fiz no ano passado, que era baseada na violência doméstica, violência contra a mulher. Foi apresentada na Casa da Cultura em Campo Largo. E a Terras Ouvintes foi um convite que eu recebi do The Arts, da Federal, porque eu participei lá de um programa de extensão, uma vez na Federal aqui do Paraná, e aí eles convidaram todos os egressos do curso para fazerem uma peça para apresentar nessa exposição, foi nesse ano. Então, resumindo tudo que a gente falou até agora, a gente ficou pensando como é que a gente vai falar, quem é o nosso público? O nosso público são pessoas interessadas. A gente não classifica assim o nosso público, é classe A, que tem renda tal. Não, são pessoas interessadas em conhecer o processo da cerâmica, em conhecer como é que a gente faz, em conhecer por que a gente fez aquilo, qual o significado daquela peça. Qual que é o nosso lugar no mundo, né? Onde as relações são justas e sustentáveis, onde a gente tem afeto, tem respeito, e onde a arte é ponto de reflexão e pertencimento. Então, e o que a gente faz? A gente faz coleções autorais em baixa escala, a gente faz coleções replicáveis em escala industrial, que é o caso das capivaras, né, de acordo com o fluxo de mercado. Os nossos projetos são de longo prazo, raramente a gente faz uma coisa correndo, porque geralmente não dá certo. E a gente tem essa reverência à ancestralidade, por causa do barro, por causa de quem veio antes da gente, quem ensinou a gente a fazer. E é um pouco esse o caminho que a gente está traçando até hoje. Assim. E as peças que contam histórias, assim, a gente sempre fala que todas as peças são únicas, né? São feitas à mão. Então, aqui tem alguns exemplos de haku que a gente fez, que são essas peças que craquelam no fogo. Tem a história das capivaras, que ali você vê um pouco uma linha do tempo, onde o Rodrigo criou a primeira, essa laranjadinha aqui, depois ele criou uma mais magrela, depois criou uma mais parecida com a capivara mesmo, e depois ele arredondou ela para criar a capivara que a gente tem hoje. Tira os excessos e chega no minimalismo, né? Para se tornar tanto um produto mesmo, porque o objetivo mesmo ali foi desenvolver um produto. Então a gente, esse é o meu tipo de trabalho. Parto de uma ideia real. Na laranjadinha ali eu ainda estava iniciando, foi a primeira peça mesmo que eu fiz, assim, então dá para ver bem ali que parece mais um monstro hipopótamo do que necessariamente uma capivara. E esse aprendizado, tanto de modelagem quanto de desenvolvimento de produto, né, para chegar ao ponto de numa peça final que fosse tanto
representando um pouco do que a gente pensa, quanto um produto vendável também, né? É um case de sucesso, é uma das coisas que muitas pessoas nos conhecem aqui na cidade pela Capivara, muitas lojas vendem, as pessoas quando olham, vocês são da Capivara, então é um carro-chefe. Na época que a gente fazia feira, geralmente era a Capivara que sustentava a feira, era o que fazia com que a gente movimentava, então isso também foi interessante, a gente ter esse carro aí que leva o ateliê junto com as outras obras, né? Daí aqui as capivaras tomaram formas diferentes também. Essas aqui são as de concreto que o Rodrigo fez para o playground de uma escola, que ele já comentou. A gente fez uma de fibra, de vidro. E a gente tem o jogo da onça, que é um jogo que tem uma onça e 14 cachorros, é um jogo da etnia Bororó. A gente substituiu os cachorros por capivaras, então são a onça e 14 capivarinhas, que a gente tem à venda também, que são produtos derivados da capivara. A gente tem os filtros d'água, a gente tem... Alguém me fala aí se a gente tem 1 hora de quanto tempo que falta? Só para a gente apressar, ou não? Tem tempo? Tá, beleza. Então dá tempo. Beleza. Então, o filtro de água, ele segue um caminho que a gente coloca no nosso trabalho, que é a volta às origens, né? Muita gente acha que o original, ele quer dizer só que é novo, né? Mas o original tem a ver com volta às origens, né? Então, a gente busca também, no caso de ressignificar um objeto que ele é extremamente afetuoso para as pessoas. E o que a gente conversou sobre essa peça foi, nossa, todo mundo gosta, quer dizer, todo mundo na nossa idade, né? Não sei vocês, mas a gente ia na casa dos amigos, todo mundo tinha um filtro d'água, aquele filtro São João clássico, e a gente pensou naquele sentido de vamos trazer uma peça que é ancestral, que é tradicional, que muita gente conviveu com, mas vamos trazê-la, essa uma peça, linguagem contemporânea, para a nossa linguagem, do nosso ateliê, uma linguagem contemporânea e minimalista. Então a gente pode ver aqui algumas etapas do processo, né? Essa primeira peça aqui, ela foi feita no torno, feito com uma argila em que a gente só não esmaltava. A gente foi descobrindo com o desenvolvimento de que nem todo público aceita o filtro de barro, porque ele cria aquelas inflorescências que o pessoal acha que é mofo, que mancha. Então a gente começou com ele o tradicional, sem nenhuma esmaltação. Depois a gente acrescentou uma esmaltação somente interna, para tentar selar um pouco essa questão da água, e depois a gente percebeu que continuou tendo a inflorescência e as pessoas continuavam reclamando. E daí a gente chegou à conclusão de que o problema não era o filtro, e sim o público. Então o que a gente fez? A gente desenvolveu o filtro, que seria esse vermelho, a gente tem 4 cores básicas, que é o filtro completamente esmaltado por dentro e por fora. Novamente trouxemos o toque contemporâneo com as cores básicas, que é o amarelo, o branco, o preto e o vermelho. Então ele também se destaca numa cozinha arquitetônica, num projeto arquitetônico. Então a gente adaptou tanto a ideia ancestral do filtro, quanto a nossa própria ideia do filtro para um trabalho um pouco mais autoral, mas também contemporâneo. Que as pessoas queriam simplesmente uma água filtrada. Então, uma água filtrada, ela pode ser colocada ali com a boia, e a gente pôs boia, né? E o sistema o sistema é o mesmo, só que ele não tem aquela questão de trocar a troca com o ar, como acontece com o filtro tradicional do barro, para deixar a água um pouco mais fresca. Então, se você compra esse filtro esmaltado por dentro e por fora, você tem que colocar ele num lugar onde não pegue sol, num lugar que seja fresco o lugar, porque ele não tem essa função que o outro filtro tem de deixar a água fresca por troca de ar, né? E aí a gente fez uma coleção aqui, esse filtro menorzinho que está aqui, a gente fez uma coleção assinada com um artista aqui de Curitiba, chamado André Coelho. Ele fez esse desenho que a gente aplicou com adesivo cerâmico no filtro. E a gente vendeu essa coleção assinada. A tentativa de juntar a arte com um objeto utilitário. É uma peça com edição limitada de apenas 10 peças. Então, a gente também sempre tenta trazer um pouquinho disso para a peça autoral e para um produto, né? Criar alguma coisa diferente. Aqui é só uma referência de como a gente aproveitou o mesmo molde para fazer 3 peças diferentes. Então, o Rodrigo fez o molde para essa
escultura aqui, que é uma semente baseada na árvore do cedro rosa. Na árvore do cedro rosa. Ela tem essas cápsulas onde as sementes ficam dentro. A hora que a cápsula abre, elas saem aquelas sementes voadoras, né? Então a gente tem aqui também no nosso terreno, trouxemos essa peça para o nosso ateliê e criamos essas 3 tipos de peças a partir da mesma matriz. E aí a gente fez a luminária com ela também, daí a gente fez todo o acabamento em madeira, com um amigo nosso que também é artista, faz no torno essa madeira. Madeira em cedro rosa também. E aí a gente fez o vaso também, que é o mesmo molde, só que a gente não corta as folhas daí, né, não faz as reentrâncias, e dá uma batidinha no chão, e ele virou esses vasinhos aqui. Então foi um aproveitamento total do molde, digamos. Aqui também é uma exposição que eu fiz, esses vasos aqui, que aqui na exposição não eram vasos, a gente trouxe eles para casa, a gente colocou em pé e viraram vasos. Daí a gente falou, nossa, que bonito esse vaso. Mas como é que a gente vai ressignificar isso? E aí eu comecei a ler uma matéria de uma cientista brasileira que descobriu, uma astrofísica, que descobriu uma galáxia em espiral. E aí quando eu fiz o vaso, ele era totalmente em espiral, o movimento da minha mão para fazer esse espiral. E aí eu falei, a gente podia fazer uma homenagem para a Duília, o nome dela é Duília de Mello. E aí a gente fez o vaso, chamou de vaso Duília, inclusive mandou um vaso para ela adorou. E aí a gente fez na versão preta, que antes só tinha branco, então ele tem em preto e branco o vaso Duília. Então, é legal a gente pensar assim, no que as coisas podem se transformar também, sabe? Partir de uma coisa que não era um vaso, para depois você trazer isso e deixar e ficar pensando sobre aquilo, né? O que isso pode virar depois, o que ele pode, ou poderia ser uma outra exposição, poderia ser uma outra coisa. O tempo, né? E aí isso é importante, porque quando eu comecei a fazer cerâmica, eu pegava uma peça, eu não gostava, não deu certo, eu quebrava a peça e jogava fora. Hoje em dia a gente não faz mais isso, a gente faz uma peça, se a gente não gostou muito, não ficou exatamente como a gente queria, a gente deixa lá no cantinho e fica olhando para ela. Porque várias vezes ela vira outra coisa, ou aquela coisa mesmo que ela e a gente adapta e dá um nome, ou a gente vê alguma coisa que faz sentido, e aí ela ganha o lugar dela, assim. Então é o tempo mesmo. O que diferencia uma peça dessa transformação é o conceito que a gente cria. A gente não simplesmente, agora virou um vaso. Não. Antes de virar o vaso, durante o processo de desenvolvimento desse vaso, digamos assim, mesmo ele já estando com a peça pronta, foi desenvolvido um conceito. A gente pensou do que significaria, o que ele representava, não é algo aleatório, porque senão a gente perde um pouco o sentido do que a gente tenta trabalhar. Então a gente tem muita calma. Por isso que a Dani fala, deixa lá. Não é assim, agora é um vaso. Não, ele pode ser parecido com vaso, mas se não tiver um conceito, para nós ele não diz nada. Aí aqui a questão dos utilitários, que a gente no começo era meio resistente aos utilitários, aí o Rodrigo chegou para mim, não, tudo bem, eles estão pedindo para você fazer uma xícara, mas faça uma xícara do teu jeito, não precisa fazer uma xícara como todo mundo faz. E aí a gente começou a desenvolver outros tipos de utilitários, né? As xícaras pernudas, por exemplo, elas eram primeiro só decorativas, e elas tinham as pernas bem compridas, assim. E só que daí a gente começou a ver que as pessoas começavam a usar para tomar café. A gente, não, então vamos encurtar as perninhas para não cair a xícara, porque é muito perigoso e tal. E aí a gente vai adaptando também de acordo com o uso das coisas e como é que o mercado também está usando as nossas peças. A gente cria um negócio e a pessoa começa a usar de outro jeito. A gente, puxa, a gente não pensou nisso, vamos adaptar para fazer desse jeito. Então, esse copinho curva também. Eu estava fazendo copos no torno e bati com o dedo no copo e ficou essa curvinha. E a gente falou, que legal que ficou, vou fazer mais. Mas primeiro eu queimei um e vi, será que eu jogo fora? Não sei se eu gostei, não, mas ficou legal. E desenvolveu a peça, porque essa curva não é simplesmente uma curva. Quando você pega a peça na mão, o dedão ele encaixa exatamente ali. Então também quando ela foi desenvolver depois, adaptou para aquele formato, para que se torne também ergonômico. Não é só um amassado, a gente desenvolveu a peça também a partir de um acidente. Aqui são homenagens ao Oscar Niemeyer, a gente tem bastante referência de arquitetos, né? Então aqui a gente fez uma primeira coleção, que é essa,
que foram só as curvas, em homenagem às curvas do Oscar Niemeyer, as abertas e as fechadas. Aí depois isso desdobrou para utilitário, que foram esses pratos, no mesmo formatinho. Depois tem esse vaso aqui, que também é inspirado no prédio da Copan. Aqui também são os fechados, esses aqui são só esculturas. Esse aqui é um amplificador de celular. Então, todas essas peças fazem parte da coleção Oscar, que é tudo baseado no que o Oscar Niemeyer criou. Então, a gente também acha legal, às vezes, a gente pegar um arquiteto que a gente admira muito e fazer uma releitura de alguma coisa que marca a gente, que a gente gosta muito, assim, que daí a gente cria uma coleção inteira, geralmente é coleção limitada, a gente vende por um tempo ou faz sob encomenda depois. Essas aqui são umas últimas peças que a gente criou, essas 3 são peças criadas pelo Rodrigo. Esses aqui são os tetracones, que são para armazenar o que você quiser, na verdade, virado para cima pode ser ovo, pode ser molhos, pode ser várias coisas, você pode combinar cores, virado para baixo ele cabe o que você quiser, ou ele vira uma escultura. Uma escultura utilitária. A gente gosta de inventar nomes assim diferentes, né? Então a gente chama isso de uma escultura utilitária. Se você não quiser usar para nada, ela pode ficar só como centro de mesa decorativo, mas se você precisar de alguma coisa, ela acaba se tornando um utilitário que você pode colocar na tua cozinha, né? Então acaba tendo dupla função, né? Ele é bonito e ao mesmo tempo é prático, né? Esse daqui é o Vulcone, que é um incensário. Você coloca o incenso aqui dentro, ele sai a fumacinha tipo um vulcão, né? Então a gente tem de várias cores e a gente fez texturas. Cores, texturas, e ele pode também, se você deixar ele aberto, você tira esse cone, ele tem um redondinho embaixo, você põe o palito, se for um incenso de palito, assim, aqueles de palito. E as moringas são super minimalistas, são também muito parecidas com o filtro, né, que é retinho, um tubo retinho. O mesmo desenvolvimento, né, trazer algo ancestral, que são as moringas, né, a tampa é o copo, por uma linguagem mais contemporânea. Passa ali. Ai, meu Deus, vai acabar o tempo, gente. Vamos passar rapidinho. Esse daqui foi a primeira móvel que a gente fez, em parceria com uma indústria. A gente fez uma peça, o Rodrigo fez a peça Tangram, que é um Tangram, um jogo de Tangram, ele fez em cerâmica, grandinha, assim. E aí a gente adorou essa peça, a gente fez 2, vendeu as 2. E aí a gente pensou, putz, mas é tão legal essa peça, o que a gente mais podia fazer? E aí coincidiu que a Artesian, uma indústria de móveis aqui de Campo Largo, chamou a gente porque queria fazer um projeto que unisse cerâmica e madeira, e móveis. E aí a gente falou, putz, vamos fazer a mesa Tangram. É a gente que desenhou a mesa e colocou as peças de cerâmica ali, então ela é um produto novo que a gente desenvolveu junto com eles. Foi super legal, demorou 2 anos para fazer. E aí eles trouxeram a expertise da indústria, né, de certos detalhes de acabamentos e tudo mais, e a gente trouxe a ideia junto com a cerâmica, que ela é utilitária. Você tira as peças e pode utilizá-la como colocar alguma comida seca, pode utilizar aqui, como porta-copos, né? Desse lado ela é utilitária, então você pode virá-la para cima e colocar comida aqui, né? Comida seca, servir aperitivos e tal. E do lado, virado no contrário, ela vira uma escultura volumétrica, assim, para ficar no meio da mesa. É o quebra-cabeça milenar chinês que você pode produzir até mais de 5.000 imagens. Então também é lúdico, né? A pessoa pode utilizar aquelas peças para fazer alguma coisa com. No dia a dia tá lá entediado, vai lá e brinca de Tangram. E brinca de Tangram. Essa daqui é uma saboneteira que a gente criou, que a Trópica Botânica é uma marca aqui de Curitiba, que contratou a gente para criar a saboneteira mais eficaz do mundo. E aí a gente demorou um tempão para fazer. O sabonete artesanal ele é muito frágil, ele não pode ficar em contato com água, ele precisa secar muito rapidamente. Senão você perde o sabonete. Então, esse era o pedido que eles trouxeram para nós, que já tinham tentado com várias pessoas produzir um produto que fizesse com que o produto deles durasse. E a gente acabou desenvolvendo as reentrâncias ali, que fazem com que o ar circule, o contato com o sabonete ele acaba sendo bem pequeno. Então, também foi uma peça por encomenda, em que a gente colocou o nosso design e acabou desenvolvendo uma peça extremamente funcional. E, por último, a gente trouxe uma peça bem pequenininha, mas que a gente adorou fazer para a escola de escrita,
que é um segurador de página para ler o livro. E a gente fez com exclusividade para eles, e é um triângulozinho bem simples, mas assim, às vezes nas coisas pequenas a gente encontra uma solução bem bacana também. A gente trabalha a gente gosta das coisas variadas, né? Grandes, pequenas, mas sempre você vê, o nosso traço está ali, uma peça minimalista, geralmente a gente deixa um lado do esmalte, da peça sem esmalte, para que vocês possam sentir a textura. Então, todo o nosso trabalho, mesmo numa pecinha pequenininha, a gente tenta manter essa linguagem e o mesmo caminho. Ufa, chegamos no fim, gente. Então, hoje a gente trabalha no ateliê de cerâmica com a cerâmica autoral, e a gente também abriu para vivências no campo. A gente tem um espaço aqui super legal, que a gente... muita gente tem curiosidade para vir visitar a gente, então a gente abriu para vivências criativas. Então, ano que vem, a gente vai ter um calendário fixo, mas esse ano a gente fez 3 vivências. Então a gente passeia pela mata, tem a questão de banho de floresta, daí a gente sempre tem uma atividade coletiva e depois tem uma atividade com cerâmica, assim, de produção cerâmica. E também a gente tem um espaço, um pensamento futuro de trazer pessoas aqui para darem palestras e construírem coisas, enfim, fazer colheita de shiitake, fazer várias coisas de troca de saberes aqui no lugar. Utilizar o ateliê não só como um espaço de trabalho, mas também um espaço que a gente possa possibilitar que outras pessoas possam ter um pouquinho desse sentimento que a gente tem aqui e desacelerar, né? A pandemia ensinou bastante para a gente vai tentar fazer isso com essas vivências. Acho que é isso, gente. Eu vou parar aqui a apresentação. Se quiserem perguntar alguma coisa, estamos à disposição. Agora podem perguntar. Como vocês fazem para chegar nas pessoas interessadas em cerâmica? É através de exposições ou redes sociais? Nesse caso aqui, a Dani é a nossa comunicadora, né? Ela, como é jornalista e escritora, ela tem um trabalho de desenvolvimento muito bem elaborado nessa etapa, né? A gente utiliza algumas ferramentas de web mesmo, né, que facilitam um pouco nessa produção, nessa diagramação, mas a estratégia toda... A gente trabalha bastante no Instagram, né? A gente vende, o caminho que as pessoas chegam para a gente geralmente é o Instagram, mas a gente tem bastante procura no Google também, de pessoas que chegam no nosso site, e a gente tem um boca a boca legal também, porque as pessoas que vêm aqui nas vivências, ou que já compraram peças nossas, a gente tem bastante cliente reincidente, que a gente chama, que o cliente compra uma vez, compra outra vez, aí chama um amigo para comprar também. Então a gente tem uma rede mesmo, assim, que a gente foi formando, mas foi muito trabalho. A gente manda e-mail marketing ainda, que é uma ferramenta que caiu em desuso por um tempão e agora está voltando bem forte, assim. A gente manda as novidades para as pessoas, newsletter. Então a gente vai encontrando esses públicos, assim, sabe? Por exemplo, no restaurante da Manu, quando a gente tinha peça lá, a gente deu meio uma palestrinha assim para todos os funcionários dela. Então eles falam da gente, eles davam nosso cartão. Então é um pouco isso, assim, a gente vai, tipo, é um trabalho de formiguinha, a gente não faz nada também, anúncios, altos anúncios, nada, mas a gente consegue chegar lá. Muito cuidado com as fotos, que faz muita diferença, né? Então também tem uma facilidade, e aos poucos a gente também está usando o chat GPT para cortar alguns caminhos, né? A Dani, como jornalista, ela tem uma criatividade muito grande, assim, nos textos e tudo, mas certas pesquisas, assim, a gente está começando a aprender a usar. Também é uma coisa que talvez ajude no desenvolvimento desse material. A gente queria agradecer vocês pela participação, foi um encontro muito rico para a gente tem laboratório de cerâmica aqui, então tem que legal. estudantes interessados nisso, né? Então justamente a gente achou o perfil de vocês e ficamos admirados pelo trabalho de vocês, e hoje que podemos conhecer melhor, trouxeram várias inspirações e formas de trabalho que eu acredito que muitos de nós não conhecíamos. Então, muito obrigada. Queremos agradecer
Qualquer coisa, se precisarem, mandem lá as mensagens. A gente está aberto aí a novos contatos e principalmente esse sangue novo aí que também traz para nós bastante coisa. Se um dia vocês tiverem oportunidade, vierem para Curitiba, só chamar a gente para vocês virem aqui conhecer e dar uma passeada aqui também, tá bom? Perfeito. E sigam a gente. Sigam a gente no Instagram, gente. @Estúdio Boitatá. Vamos compartilhar ali no Insta o perfil de vocês. Tá bom? Muito obrigada. Já é. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.